Agora eu vou mostrar o design e os resultados do nosso primeiro estudo. Esse primeiro estudo ele tem como tema principal responder a pergunta: por que projetos de código de fonte aberto falham? Então, para responder essa pergunta, a gente dividiu esse estudo em 4 grandes research questions. A primeira research question ela trata do tema principal desse estudo, né? Por que projetos de código de fonte aberto falham? A segunda research question ela visa levantar a importância de estar seguindo boas práticas de manutenção, né? Open source. Na terceira research question, a gente faz um levantamento de quais são os impactos dessas falhas, desses projetos, tanto para os seus clientes quanto para outros desenvolvedores. E na quarta e última research question, a gente faz um levantamento de como esses desenvolvedores tentaram evitar as falhas desses projetos. Para responder essas questões de pesquisa, primeiramente a gente pegou os top 5.000 projetos GitHub ordenados pelo número de estrela. Desses top 5.000, a gente ficou com a lista final de 618 projetos, onde 542 desses projetos possuíam pelo menos um ano sem commits. E a gente complementou essa lista com 76 projetos que já foram declarados na página inicial do GitHub que não estavam mais sendo mantidos. Ou seja, a gente ficou com a lista final de 618 projetos. Agora a parte dos resultados. Para a primeira research question, por que projetos de código de fonte aberto falham? Como que nós tentamos responder essa pergunta? A gente realizou um survey com desenvolvedores de projetos, daqueles projetos GitHub que estavam há pelo menos um ano sem commits. Então, no caso do GitHub, a gente tem 2 tipos de contas, a conta individual e uma conta que representa uma organização. No caso das contas individuais, a gente submeteu esse survey para os proprietários dos projetos. E quando esse projeto representava uma organização, a gente enviou o survey para o principal contribuidor desse projeto. O nosso questionário, que foi enviado para esses desenvolvedores, era composto por 4 perguntas. A primeira, a gente perguntava se eles concordavam que, de fato, o projeto não estava mais sendo mantidos. E, se ele concordasse com essa pergunta, a gente perguntava por que eles pararam de manter esse projeto. Na segunda, a gente perguntava se eles receberam algum tipo de financiamento, de ajuda financeira para estar mantendo esses projetos. E a terceira e última, a gente perguntou se eles tinham plano de reativar esses projetos no futuro. A gente enviou um total de 408 e-mails, porque nem todos os desenvolvedores possuíam e-mail público no GitHub, então a gente mandou apenas para aqueles desenvolvedores que possuíam e-mail público no GitHub. A gente recebeu um total de 118 respostas, ou seja, a gente atingiu uma taxa de resposta de 29%. E a gente complementou essas respostas do survey com respostas extraídas do próprio README do projeto. Ou seja, a gente lia os READMEs do projeto procurando pelo motivo ou a razão desses projetos estarem abandonados ou desses projetos terem sido depreciados depois de algum tempo. A gente recebeu que 86% dos desenvolvedores concordaram que o projeto não estava mais sendo mantidos e apenas 14% dos desenvolvedores não concordavam. Eles disseram que, apesar do grande tempo de estarem sem commit, esses projetos ainda estavam sendo mantidos. E apenas 15% dos desenvolvedores disseram que eles tinham plano de reativar o projeto no futuro. Então, grande parte, 85%, disseram, né, que não tinham mais plano de reativar esse projeto no futuro. Respondendo à primeira pergunta do nosso questionário, por que os desenvolvedores pararam de manter os seus projetos? Depois de nós realizarmos a análise temática, o principal motivo desses desenvolvedores estarem parando de manter os seus projetos foi devido ao surgimento de um competidor forte, né, para estar
na mesma área dos seus projetos. A gente recebeu 30 respostas desse tipo. Um exemplo, está aqui uma resposta de um desenvolvedor, que ele falou que o projeto não fazia mais sentido porque a Apple construiu uma alternativa melhor que a dele e que ele acreditava que era satisfatória. O segundo maior motivo desses desenvolvedores pararem de manter os seus projetos foi devido à falta de tempo do principal contribuidor. A gente recebeu 27 respostas desse tipo, e um exemplo da resposta de um desenvolvedor, a gente pode notar que ele falou que de fato era o único mantenedor do projeto e ele tinha várias requisições de features, mas ele não tinha tempo para estar concluindo elas. E o terceiro maior motivo desses desenvolvedores pararem de manter o projeto foi porque eles consideravam que o projeto já estava completo, o projeto não precisava de mais nenhuma alterações. A gente recebeu 17 respostas desse tipo e eles diziam na resposta que o projeto já estava estável, que o projeto fazia aquilo que ele foi proposto para fazer e que não precisava de mais nenhuma alteração. Uma resposta interessante que a gente recebeu desse tipo diz o desenvolvedor faz a comparação do desenvolvimento do projeto dele com a construção de um edifício, né? Em que eles dizem que algumas vezes, assim como você constrói um edifício e no final esse edifício fica pronto, assim foi o projeto dele, que o projeto dele foi desenvolvido e no final ele estava pronto, ele fazia aquilo que foi proposto para fazer. Então, como que a gente considerou que o projeto, né, desse desenvolvedor, dessa empresa, falhou? A gente só considerou que esse projeto falhou quando o desenvolvedor concordou que esse projeto não estava mais sendo mantido, quando o desenvolvedor não considerava que o projeto dele já era completo, e quando o desenvolvedor não tinha planos de reativar esse projeto no futuro. Daquela lista, a gente ficou então com 104 projetos que a gente considerou que falhou. Entretanto, a nossa definição de falha quer dizer que o projeto está abandonado, ou que o projeto está depreciado. Então, é óbvio que o projeto pode ter sido importante, né, para o desenvolvedor durante um determinado período de tempo, antes desse projeto ter sido depreciado. Essa tabela aqui mostra então as principais razões as principais razões de falha desses projetos, dos 104 projetos, que primeiro, né, foi devido ao surgimento de um competidor, que muitas vezes pode ter sido a Apple, o Google, que realizou features parecido, né, com o que o projeto já foi proposto para fazer. Esse projeto se tornou obsoleto devido à falta de tempo do desenvolvedor, a falta de interesse, devido a tecnologias estarem fora de época, a baixa mantenibilidade dos projetos, conflitos entre desenvolvedores, problemas legais, porque às vezes o nome do projeto era o nome de alguma empresa, e por último, a aquisição era quando o projeto era público e o projeto se tornou privado porque alguma empresa adquiriu o projeto de algum desenvolvedor. Respondendo à nossa segunda questão de pesquisa, né, qual a importância de estar seguindo boas práticas de manutenção de sistemas open source? Para responder essa pergunta, a gente criou 4 grupos de 104 projetos. Um grupo, de fato, são o grupo dos projetos que falharam. E dentre aqueles conjunto de 5.000 projetos que a gente pegou inicialmente, a gente criou um conjunto dos 104 primeiros e outro conjunto dos 104 últimos ordenados pelo número de estrela. E por último a gente criou um grupo random, composto de 104 projetos. Depois a gente comparou a utilização desses grupos de projetos em relação a práticas de manutenção de sistema open source. A gente avaliou a presença do README, a presença de licença, de homepage, de integração contínua, de diretrizes, né, de contribuição, issue template, se esses projetos utilizavam código de conduta,
e se esses projetos possuíam um pull request template. Analisando as principais diferenças entre o grupo que falhou e os grupos mais populares do GitHub, a gente vê aqui uma importante diferença, né, entre a utilização de licença. A gente nota que apenas 61% dos projetos que falharam tinham licença, utilizavam a licença, sendo que 88% dos projetos mais populares possuem licença. A presença de uma homepage, a gente viu que apenas 58% dos projetos possuíam uma homepage, sendo que isso era bem mais presente no grupo dos projetos mais populares, onde 87% dos projetos possuíam. A utilização de integração contínua, apenas 27% dos projetos que falaram possuíam integração contínua. Nesse caso, a gente analisou apenas a presença do Travis CI, se esses projetos faziam integração contínua através do Travis CI. 68% dos projetos mais populares utilizavam integração contínua. Os Contribute Guidelines, apenas 16% dos projetos. E no caso dos projetos mais populares, 72% dos projetos faziam o uso de Contribute Guidelines. No caso de issue template, nenhum dos projetos que falharam possuíam uma issue template, e já 15% dos projetos mais populares possuíam issue template. No caso do código de conduta, nenhum dos projetos também, e 13% dos projetos mais populares.